Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. No encontro de hoje, iremos apresentar um conteúdo muito interessante com o propósito de memorização, certo? Esta aula não é muito tanto na questão do entendimento, né? Então, é, vamos tratar de uma lista enorme de verbos abundantes, certo? E lembrando aí do conceito dos verbos abundantes, são aqueles que apresentam uma ou duas formas para o particípio. E aí teríamos o particípio regular e o irregular. No caso do regular, a terminação IDO, IDA, ADO, certo? E o particípio irregular, OA, os, as, oso, osa, certo? E outras variações. Então, como eu falei para vocês, o propósito desta aula é de memorização. Está aí uma lista, né? A primeira coluna sempre com o infinitivo, a segunda, né, com o particípio regular, certo? E a terceira coluna com o particípio irregular. Então você vê aí que algumas formas, né? Como ficaria o verbo absolver, né? No particípio regular, absolvido, no irregular, absolto, né? Abstrair, abstraído, abstrato e outras formas, né? Benzer, benzido, bento. Então, algumas formas perdem a sua estrutura do radical, certo? Mantém sempre a questão da terminação. Na hora de tornar esse verbo no infinitivo, certo? Lembrando que o verbo infinitivo impessoal, de primeira conjugação, a R, de segunda é R, de terceira IR. Joia? Então você tem essas formas que, como eu falei, o propósito desta aula é literalmente a memorização. Então nós iremos apresentar de forma mais rápida. Quem tiver interesse sobre esse material, pessoal, pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, certo? Que eu poderei enviar, né, a um custo simbólico, né, de R$ 10, certo? Então, podem entrar em contato, a gente manda o número da nossa conta e vocês poderão depositar, joia? Então, temos aí novamente a lista dos verbos abundantes, certo? Tanto para a forma do particípio regular quanto do irregular, que é essa terceira coluna aqui. Joia? Então veja que eu tentei trazer o máximo de informações sobre uma lista enorme de verbos mais usados, mais utilizados na literatura. Joia? Então é uma lista enorme que vai realmente trazer um ganho conceitual e intelectual muito grande para vocês, certo? Muitas vezes nós temos a dúvida, né? Por exemplo, o verbo tingir, tingido ou tinto, né? Às vezes provoca aquela dúvida, sobretudo na forma do particípio irregular, certo? Então é bom ter memorizado. É como nós falamos em gramática, né? Existem informações que é preciso estar na ponta da língua, né? Outras, além de estar na ponta da língua, o entendimento. Nesse caso aqui, muito mais a memorização. Joia? Porque às vezes, pelo o entendimento, pessoal, não fica tão claro, né? Provoca até um estranhamento. Então, há assuntos que é muito mais, o foco muito mais na memorização. Continuamos aí uma lista enorme, certo? Essa lista eu peço que vocês até aos poucos, né, peguem de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, isso diariamente e possam ir memorizando, joia? Muito verbo, muita informação. Isso, pessoal, faça num processo pedagógico. Como eu falei, a memorização ela tem que acontecer de forma pedagógica. E qual é a forma melhor pedagógica? Você selecionar um número X, e esse número X pode ser 3, 4, 5, 2, e a cada 2 dias você ir aumentando, ampliando, a ponto de você traça uma meta, evidentemente, né? De acordo com o número de verbos aí, e aí você vai aos poucos memorizando e fazendo com que o conhecimento se torne mais natural na sua vida, utilizando frases, né? Para que
cada vez mais a utilizar nas frases tanto comuns do seu dia a dia quanto em textos mais formais, estas palavras já não sejam mais novidade no vocabulário de vocês. E aqui nós temos já a partir de agora, desse nono slide até o 17º, pessoal, é a lista de verbos que só tem uma forma, é o chamado verbo irregular, certo? Particípio irregular. Atenção, viu? É, embora haja só uma forma, às vezes ele pode estar só no particípio regular, como é o caso que vocês estão vendo aí, e às vezes no particípio irregular. Lembrando só novamente, o particípio regular, aqueles que terminam em IDO, IDA, ADO, ODA, certo? Então tem uma lista de verbos que você vai olhar ali e vai perceber se ele está terminando ou em vogal, O, A e suas flexões. Interessante também que esses verbos do particípio, pessoal, ele às vezes mantém a ideia de verbo, se indicar ação, estado, fenômeno da natureza, ou às vezes pode indicar a característica do sujeito, ou às vezes nominaliza um ser, e aí passa a ser substantivo. Ao caracterizar, seria adjetivo, e ao indicar ação, estado, fenômeno, ele vai indicar, vai ser classificado como verbo, certo? E aí somente na frase, não há como você dizer a palavra isoladamente. Você precisa ter a estrutura frasal e a partir dessa estrutura você analisar esses conceitos. Como eu falei para vocês, estou devendo ainda a parte conceitual das classes gramaticais. Aguardem, certo, pessoal? Então, novamente aí, certo? Lembrando que terminou em A, O e sua flexão, está no particípio irregular. Terminado em IDO, IDA, ADO, particípio regular. A propósito, pessoal, se perceberem algum erro aí também, entre em contato conosco, façamos essa troca de experiência, certo? Eu fiz uma lista, às vezes por distração, pode acontecer. E isso é importante que façamos essa análise minuciosa. Às vezes acontece comigo, eu procuro dar o meu melhor, mas possivelmente, às vezes, pode ter um erro e diante desse erro é importante você identificar. Até agora não observei, mas se houver, pode entrar em contato conosco sem nenhum problema, certo? Eu já falei para vocês na aula sobre flexões verbais as terminações para cada forma nominal. Lembrando que as formas nominais são o infinitivo impessoal, particípio e gerúndio, certo? Veja lá as terminações sobre esta aula, flexões verbais. Chegamos aí, o último slide, certo? Como eu falei para vocês, o propósito não é tanto de explicação, mas sobretudo e de fato a memorização. Aquilo tem conhecimentos que você precisa de fato vir no estalo, né? Vir de modo imediato. Joia? Um forte abraço, espero que tenha servido essa pesquisa para vocês. Como eu falei, se tiver interesse, nós podemos enviar via e-mail, certo? WhatsApp, conforme vocês queiram ou achem melhor. Joia?